Olá, sou o Robson Campaneruti da Silva, sou professor do IFCE, Campus Tabuleiro do Norte, e voluntário também na EFA, Jaguaribana, Zé Maria do Tomé. O tema que eu vou debater hoje que é cidadania digital. Mas, Robson, você está dizendo que a cidadania digital ela existe, ela é importante e estamos falando de uma escola agrícola. Pois é, mas no contexto da pandemia, as tecnologias ganharam uma centralidade que já vinha emergindo e certas questões e debates que antes eram tangenciais se tornaram muito importantes para a gente conversar um pouco. E uma delas é a questão da participação política nas esferas virtuais, principalmente nas redes sociais. A gente observou em 2018 as eleições presidenciais, em 2020 as eleições municipais, o uso intensivo e maciço das novas tecnologias e das manipulações, entre outros aspectos que existiram, fake news, pós-verdades, entre outros, que vêm reproduzindo constantemente até determinado momento. E a gente percebeu a sociedade dividida, e mais do que dividida, polarizada entre dois grandes discursos que não se conversam. Essa polarização, dessa formação de bolhas, elas são bastante complicadas. E aí eu começo o meu debate, né, o que seria cidadania primeiro. Cidadania nada mais é do que a participação ativa das pessoas num debate público. Cidadania vem do conceito de cidadão, aquele que vive ou participa das coisas da cidade. E tem uma origem mais antiga, das polis gregas, que os cidadãos eram geralmente os homens, tinham posses, e que tomavam as decisões nas democracias ou nas cidades-estados gregas, e tivita, ou civitas, em latim, que tem a ver com civilidade, civismo, civilização, né, são palavras decorrentes, que é aquelas pessoas que vivem na cidade. Então, cidadania, um conceito moderno, na qual são os exercícios de liberdade, de organização e de consolidação de direitos por todos os cidadãos. Então, a cidadania parte por aí. Então, aí a gente já começa a entrar no contexto brasileiro. A cidadania brasileira, vista pelo historiador José Moreira de Carvalho, nunca foi concluída. Por quê? Porque nós vivemos em atropelos democráticos e diversos golpes de Estado que a gente teve na nossa história. As cidadanias brasileiras, elas sempre foram barganhas de direitos, ganha direito e perde outro, ganha direito, perde outro. Então nós temos dois problemas aí, a falta de participação efetiva da população no exercício democrático e cidadão, isso é uma herança desses golpes e desses autoritarismos que nós vivemos, e uma ampla desigualdade política existente na nossa sociedade. Quem tem condições financeiras consegue ter uma participação plena. Isso se reflete nas câmaras municipais e nas representações jurídicas e executivas do Brasil como um todo. Nós temos mais mulheres e a população é majoritariamente negro-parda, mas as representações legislativas, executivas e judiciárias, na sua grande maioria, são homens brancos e ricos. A grande maioria também são empresários. Então a questão do financeiro e econômico se sobrepõe à questão social. Então daí a gente já começa a problematizar, dizendo que o Brasil já é um país extremamente desigual, extremamente autoritário, e todas as experiências democráticas que nós tivemos, por força histórica, demandaram em cisões e golpes militares. O primeiro golpe que nós conhecemos é o golpe do filho contra o pai. Dom Pedro I deu um golpe na família e instituiu o Estado brasileiro, proclamando a independência, que o Estado brasileiro agora era livre da sua metrópole, Portugal. Então, Pedro I deu golpe no pai, ficou com um grande país e deixou relegado a seu filho. Tivemos as regências, as revoluções internas e, consequentemente, nós tivemos depois a proclamação da República feita por militares, ou seja, elitista. Tivemos a Revolução de 30, uma classe intermediária de segmentos militares, os tenentistas tomaram o poder, junto com empresários, intelectuais, ou seja, o povo, de fato, no Zé Murilo de Carvalho é bem interessante, que ele mostra que o povo foi sempre um grande espectador das revoluções. Tivemos pequenas revoltas nessa primeira fase da República.
Aí veio a República Velha, a Revolução de 30 e o Estado Novo, proclamado em 37, outro golpe feito por Getúlio Vargas. E aí cria-se também essa polarização desde aí. A esquerda sempre foi taxada de comunista, versus a direita taxada de golpista. E desde então nós temos esse discurso. Isso vai emergir na contemporaneidade, essas tradições discursivas dentro das redes sociais. A questão que nós temos que pensar é a questão da internet. Onde fica a internet? E aí a sociologia, junto com a história, a geografia, elas conceituam onde fica a internet. É chamado de cyberespaço. Cyber vem de cibernética, ou seja, uma questão automatizada e informatizada eletronicamente, em espaços que não são palpáveis, não são tangíveis. E aí nós chamamos de ciberespaço ou cyberespaço, que é um conceito que um grande pensador canadense chamado Pierre Levy construiu e se popularizou. Ou seja, é um espaço onde as relações sociais são organizadas, mediadas, interpretadas, junto com e para as tecnologias. E viu a internet como um grande potencializador do que ele chama de inteligência coletiva, ou seja, as pessoas poderiam compartilhar conhecimentos e construir uma nova relação com a informação, com os saberes e com a própria cidadania. Haveria um espaço, e é nessa época que se escreve também outros autores importantes dessa temática, a cidadania global, né, a globalização. Nós podemos conhecer o mundo sem sair do lugar. Basta ter um celular, um computador, um acesso à internet, e todas as informações e saberes do mundo estavam na palma das nossas mãos. E aí veio o desenvolvimento da internet, o desenvolvimento das redes sociais. O cyberespaço, né, ele é um paradoxo. Enquanto que a cidadania tradicional sempre se fazia em espaços públicos, a cidadania cybercultural, outra denominação utilizada também pelo Pierre Levy, se faz em espaços virtuais privados. A internet não tem dono. Daí a internet, como é um espaço privado, mesmo sendo teoricamente público, ela acaba reproduzindo questões de mercado. E o que o mercado é fundamentado? Em grupos, indivíduos com interesses e a maximização de ganhos com o mínimo custo possível. O mercado, no sentido genérico da palavra, significa um lugar ou um espaço ou uma instituição no qual as pessoas trocam coisas em benefício e nessa troca recebem algum ganho. Dinheiro, prestígio, entre os aspectos, e no mercado moderno, principalmente, é a troca comercial, mercantilizada. Então, o cyberespaço ele é um espaço predominantemente privado. Sobre as grandes redes sociais, eu vou falar das principais que nós utilizamos: WhatsApp, Instagram e Facebook. São os mesmos donos, ou o mesmo dono, Mark Zuckerberg. Outro grande espaço utilizado hoje, principalmente na educação, é o Google, sala de aula, Google Meet, ou seja, são espaços privados que são publicizados, ao contrário de antes, que iam nas assembleias, nas praças, né, as discussões eram feitas de forma direta e de forma real. E aí a gente já vê um problema que no Brasil a gente não consegue ter um espaço democraticamente cidadão. As grandes assembleias, né, a Assembleia Legislativa, são espaços elitizados. Com a internet há uma certa aparência de democratização de vários espaços. Né? Hoje, todos os nossos parlamentares, a Câmara, a própria Prefeitura, ela tem espaços virtuais de interlocução direta. Só que aí a gente vai ver um outro problema que veio com a internet. Houve o desenvolvimento de mecanismos de construção de dados e manipulação desses dados para fins de publicidade. Podemos falar que os algoritmos da internet, eles inicialmente eram desenvolvidos para construir perfis mais específicos de marketing, eles se tornaram o grande algoz das redes sociais. Os algoritmos e a tecnologia ganham uma centralidade tão grande que eles regulam a internet, eles antecipam, eles modulam as nossas redes sociais. Então tudo isso já é pré-condicionado a partir das minhas escolhas, das minhas curtidas e do tempo que eu gasto vendo as imagens sobre determinado tema.
Então, os algoritmos criam bolhas de interesse, inicialmente desenvolvidas para fins comerciais, só que aí vem, no meio da década passada, o uso político desses algoritmos. Inclusive, existem filmes e livros sobre essa temática. Um deles é Privacidade Hackeada, tem também o Dilema das Redes Sociais, e o livro chamado Manipulados. Então, o atual problema hoje não é o espaço em si, e saber como poder ser ouvido e conseguir ser ouvido nas redes sociais. Então, essas bolhas de interesse se criaram bolhas antagônicas, mas é importante, é interessante ter essa competição política, porque cria-se cada vez mais interação, engajamento e desenvolvimento de novos produtos, novos mercados, novos dados sobre as pessoas. E, ao mesmo tempo, cria-se essa rixa, né, cada vez mais forte, cada vez mais exaltada. Então, o ódio e o rancor é uma moeda de troca nas redes sociais. Ser polêmico e ser constrangedor, você também chama a atenção. Então, o próprio conceito de cidadania, ele foi deturpado. Se a internet podia ser uma lente individual e coletiva para uma construção de um país mais justo, um país mais equilibrado, hoje se tornou um ambiente na qual as pessoas não se entendem, se excluem mutuamente e criam grupos de crenças conjugadas em que o mais importante não é o que é, e sim o que eu acredito. E aí cria-se o conceito de pós-verdade. Aquilo que eu quero ouvir, aquilo que vai me agradar, portanto, eu vou seguir esse nicho de mercado, esse nicho social. As pessoas que são os chamados influenciadores digitais, que reforçam esse discurso, que reforçam esse grupo, e antes, que a cidadania, como é o espaço público, então a convergência, o diálogo, o conflito era mediado em instâncias institucionais, hoje não há mediação. E aí, sem mediação, a gente vê o caos que é a internet. E a gente vê que hoje o mais importante é causar. Causou, fez sucesso, começa as picuinhas, as intrigas. Então a internet trouxe o melhor e o pior do ser humano dentro das lentes, refletida na nossa própria tela. Então nós mesmos se tornamos espelhos do que é o melhor e o pior do ser humano. E aí a cidadania já é uma questão política. Não existe vida social sem uma vida política. Porque a política nada mais é do que a organização de consensos, de desejos e de vontades em prol de um objetivo comum. Qual é o objetivo comum da política moderna? O bem comum. E a internet mostra que a política moderna ela se tornou um antiverso da realidade atual. O que é o bem comum? O bem do meu grupo, ou o bem da minha classe, o bem das pessoas que eu acredito. O resto podemos eliminar. Então não é mais o bem comum. Como sair dessa encruzilhada? Como a gente pode tentar ver um novo horizonte? É muito difícil, né? A gente tem visto uma realização da conflagração de um conflito. As pessoas não conseguem mais se reconciliar. Com certeza, muitos parentes que discordam da sua posição política, já houve conflitos familiares, conflitos entre amigos, param de se falar, param de se debater, ou seja, cessou-se o diálogo. Cessando o diálogo, se cessa o que nós podemos construir coletivamente, nós nos isolamos, nos auto-isolamos, e aí cessa também a cidadania, que a cidadania é a participação pública. E se você se priva da participação pública, existe um vácuo político. E aí as pessoas políticas vão ver esse vácuo como uma oportunidade de fortalecimento do seu poder. E ao contrário da democracia, o autoritarismo, ele nada mais é do que a personalização do poder de uma pessoa. No Brasil, isso é tão comum que é normal as pessoas acreditarem que estão fazendo para o bem do povo, centralizando o poder em apenas uma pessoa. Essa pessoa é um autoritário, é um populista. Quando você centraliza tudo em nome de uma pessoa, acaba-se a democracia, acaba-se a cidadania, e os grandes ditadores foram isso. Em nome da democracia, eles tomaram o poder. Que democracia? Democracia que eles acreditavam ser deles. A democracia de um determinado grupo mandando e a grande maioria obedecendo e hierarquizando as pessoas em mais ou menos cidadãs. A experiência democrática brasileira é muito recente. Nós tivemos de 46 a 64 e de 85 a 2020, mais ou menos. O que é democracia? É muito complicado dizer que isso é uma experiência democrática, isso é uma construção cidadã, e é necessário a gente entender essa lógica para a gente poder construir alternativas. E uma delas, né, que eu vou citar aqui,
essas alternativas, essas encruzilhadas que as tecnologias nos trouxeram, é a construção de redes de cooperação mútua, utilização das ferramentas de forma comunitária e horizontal, o compartilhamento de informações como aqueles blogs de notícias que existiam há um tempo atrás, que hoje foram tudo para o Instagram, a revitalização desses espaços públicos dentro da internet, né? E o mais importante é a solidariedade, a abertura de vozes locais. Nós vemos muitos influenciadores de não sei quantas milhões de pessoas, eles têm um poder político e econômico e ideológico enorme. Por trás também existem aspectos mercantilizadores dentro das redes sociais. As redes sociais se tornaram um grande mercado de dados. Nós damos os dados de graça, em troca eles nos dão informações de um modo de vida no qual nós nos identificamos. E a gente acaba reproduzindo um modo de vida fechado. Então nós temos que abrir, porque a cidadania é também essa abertura ao diálogo, então a abertura à diversidade. E o engajamento em outras redes. Importante entender essa lógica pública, real e virtual. Ela não é simples, ela é muito complexa, ela é recente esse debate, desde 2018 talvez, e hoje com a pandemia ganhou-se mais centralidade porque as pessoas praticamente viveram a internet de forma bem intensiva, bem engajada. Como a gente fala de uma escola familiar agrícola, o campo nos traz muitos saberes, muitas lições. E qual que é o mais importante dos saberes e lições do campo? É a solidariedade, é a comunidade no sentido coletivo do termo. É saber entender o ponto de vista do outro, você tentar entender e tentar construir um novo tipo de discurso, se você não concorda com a pessoa. Ou seja, é o oposto do que está dado na internet. Então, quais são outras lições que eu dou a vocês? Observem, se situem, porque a internet é um espaço. Ninguém anda de forma desatenta na rua, porque a rua tem a sua liberdade, mas tem seus perigos. Então não andem desatentos nas redes sociais. Entenda-os. Sai um pouco desse entretenimento que só de vídeo de besteira. É importante também a gente extravasar, mas é importante a gente ler mais, ler livros, andar mais nas ruas, mas andar também na internet, conhecer os espaços na internet. Ela é um universo, ela tem vários espaços. Desligar também um pouco o seu celular e viver. Ler, parar para pensar, parar para se pensar o que eu estou fazendo na minha vida, o que vai ser a minha vida, o que é a minha vida, o que eu posso fazer pela minha comunidade, pelo meu local, pelo meu bairro. Sair um pouco das cavernas digitais que muito bem nos prendem. É isso aí, galera. Mas tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E até a próxima.